Olá, gente, graça e paz, shalom para todos vocês. Então, vim falar com vocês sobre um sonho que eu tinha, vim compartilhar. Eu tinha um sonho de ser missionária quando eu tinha por volta de 14 ou 15 anos. E eu comecei a fazer pequenas viagens missionárias com uma família que eu conheci na época. Eu era amiguinha, né, de infância, de adolescência ali, dessa família, né? Eu tinha essa amiguinha que era a filha deles. E eu lembro que eu comecei a descobrir o teclado nesse tempo. Ela tinha um tecladinho e eu comecei a aprender ali, estava dando meus primeiros passos no teclado. Eu tinha por volta de 14 anos. Eu lembro que eu só tinha tido contato com violão nesse tempo, com instrumentos, né, musicais. E aí eu lembro dessa família. E eu lembro eu fazendo essas viagens missionárias ali nos ribeirinhos do Amazonas. Lembro que eu fui olhar no mapa e eu vi a comunidade São Pedro ali. Tem uma outra comunidade que eu não estou lembrando o nome, que a gente ia muito, que o pastor, o pai dela, era pastor nessa área. E eu lembro de uma vez que era Réveillon, que era final de ano, e a gente dentro do barquinho, um barquinho bem pequeno, e eu ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu estava ali porque eu gostava de estar ali, eu gostava de tocar, eu gostava de louvar o Senhor, de ganhar as almas ali, sabe? De fazer parte daquilo, sempre gostei. E eu lembro que depois, nesse tempo eu era da Assembleia, eu era adolescente, estava na igreja. Bom, já falei o nome, né? Então pronto. Depois eu fui para Santarém e continuei fazendo missões, tudo que tinha de evangelismo. Eu já evangelizei na rua, eu já evangelizei nas casas, batia de porta em porta, chamava na rua assim, uma turma de jovens, a gente saía para evangelizar e falava com as pessoas no meio da rua, entregava um folheto e falava do amor de Deus, convidava para ir para o culto. E eu lembro que eu também toquei em carros, toquei na carroceria de caminhões lá na cidade de Santarém também, sempre fazendo missões e sempre nessa linha, pensando como que vai ser, né? Aí sempre onde eu morava, eu sempre estava ali inserida numa igreja e sempre envolvida com missões, com cultos ao ar livre. E também fiz viagens missionárias no Ribeirinho de Santarém, lá pelo Rio Tapajós, ali naquela região do Lago Grande, do Peré. Eu lembro de alguns lugares, não lembro, eu acho que era São José, talvez. Não lembro realmente os nomes. Eu lembro da época, né? Ali eu já tinha 17 para 18 anos, provavelmente. E sempre fazendo missões. E eu estava lembrando esses dias. Então, o que que acontece? Que o Senhor fazendo eu lembrar que eu sempre estava inserida, né? E lembrando que assim é. E o Senhor veio falar comigo agora esses dias, dizendo o seguinte: que todos nós realmente somos missionários. Todos nós temos uma missão, inclusive nós temos um propósito único. Sabia que você também tem um propósito único, igual eu? E eu com esse sonho, ó, e na verdade eu parece que eu não tinha vivido esse sonho, mas na verdade eu vivi e eu vivo hoje esse sonho. Deus ele realiza sonhos, sabe por quê? Porque há uns 9 anos atrás a gente foi realmente ungido missionários. E a gente, nesse tempo, a gente passou tanta luta, tanta coisa, que a única alma que eu falo que eu preguei realmente foi a minha. Tamanhas lutas que eu passei. E eu tive que pregar para mim mesma, para voltar a acreditar em Cristo, para voltar a acreditar na cruz. E a minha incredulidade, ela precisava ser caída por terra mesmo. Não sei como é que você está hoje. Se você ainda acredita em Deus, se você vê um mundo assim tão de pernas pro ar, né? Mas eu quero te falar que Deus ainda está no controle de tudo. Ele vai sempre estar. Só que a nossa vida a gente precisa colocar de novo em disposição. E nesse período que eu falo de 9 anos para cá, né, que a gente realmente foi enviado como missionários, foram tantas guerras, mas eu tive que pregar para mim e graças a Deus que o Senhor me resgatou de um poço.
um poço de quase morte, um poço de... eu falo que eu cheguei a me desviar dos caminhos do Senhor, porque um cristão que se diz cristão, né, que não ora mais, não lê a Bíblia, não jejua, não vai à igreja, ele já está desviado e ele nem sabe que ele está desviado. Então a gente precisa se voltar para Deus. A palavra do Senhor fala assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Esse é o versículo que Jesus começou a pregar. Inclusive, é o versículo também, é a primeira pregação de Jesus e a de João Batista, que João Batista veio preparar o caminho, né? E eu acredito que nós somos hoje os profetas dessa geração, nós somos os missionários, como diz a palavra do Senhor, os trabalhadores da última hora. Então eu quero dizer para você, se levante como trabalhador da última hora. Não espere a sua escala, sabe? Quando você espera chegar aquele dia que você vai pregar, não faça isso. Tem tanta gente precisando agora de uma palavra sua. Ontem a gente fez um vídeo, eu e meu esposo, a gente indo para a igreja ontem. E aí, aquele vídeo assim, eu fiquei pensando, ele falando, porque nós fizemos 25 anos de casados. Um feito extraordinário para os dias de hoje, porque as pessoas se separam por qualquer coisa. Elas não entenderam o real sentido do casamento. O casamento é algo sagrado, sabe? A família é algo sagrado, que a gente precisa pagar um preço. Então, Jesus precisa ser reverenciado. A palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos, Jesus é a verdade, ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não passar por ele. Então nós precisamos soltar, sabe? Soltar da religiosidade. Eu era muito religiosa, gente, mas era muito. Eu tinha muitas crenças de religiosidade que quase me mataram. Eu precisava tomar algumas decisões e eu precisava crescer. E o Senhor disse que eu tinha que crescer. Inclusive, eu comecei a ter sonhos. Sonhos que o Senhor me dizia bem assim: você precisa levantar dessa mesa. Você tem que sair daí. Eu precisava levantar das mesas que eu estava. E a religiosidade, ela é muito forte. Ela gruda na gente, porque a gente pensa em algo pequeno e o reino de Deus, ele está aí para o mundo inteiro. E eu precisava ouvir o que o Senhor estava me falando naquele sonho. Eu lembro de um sonho que eu tive, não sei nem se deveria estar falando isso aqui, mas eu vou falar. Eu tive um sonho que eu comentava na mesa. Eu lembro as pessoas, mas eu não posso citar nomes. E eu comecei a falar, eu lembro sobre a importância de tomar água, porque a água faz bem para o organismo, a gente precisava tomar água, porque o nosso corpo é feito, né, 70% de água, e eu tinha que tomar muita água durante o dia. E as pessoas riram, elas riram de mim, e aí o Senhor falou comigo assim: você precisa sair dessa mesa, você precisa trocar de mesa. E eu não entendia, além de não entender, eu não tinha coragem, imagina. Até que o Senhor como se me arrancasse, porque o meu corpo estava adoecendo, eu estava adoecendo fisicamente, porque espiritualmente eu já estava morta espiritualmente. Não tinha mais para onde correr. E, incrivelmente, né? 180 dias depois, né? Já fazem 6 meses, o Senhor me desperta, sabe para quê? Para fazer a missão, acredita? Para fazer missões. Só que hoje, eu entendo hoje que nós precisamos fazer missões, sabe aonde? Foi aí que eu volto com você, o que o Senhor falou comigo, que eu preciso fazer missões onde as pessoas estão. Como eu disse, né, lá na minha juventude ali, sei lá, 20, quase 25 anos atrás ali, quando eu andava com aqueles jovens daquela igreja, a gente entregava um folheto. E as pessoas iam na igreja, sabia? Elas iam lá. Eu lembro que depois eu mudei de igreja, aí eu comecei a multiplicar células, ganhar almas, discipular pessoas, discipulava casais e fazia muitas coisas ali. E o que acontece? Que hoje, na atualidade,
As pessoas estão nas telas, elas estão no celular. Você precisa pregar a palavra de Deus hoje. E é no celular, sabia? E é aqui na internet que você precisa vir. Sabe, não tenha vergonha, porque imagina a palavra de Deus diz assim, que aquele que se vergonhar de mim, eu lá não vou defender, eu não vou defender diante do Pai. Então é hoje que a gente precisa pregar a palavra. E é todo dia, como eu te falei, não espera chegar o culto, a reunião. Enquanto você espera, tem muitos casais sendo destruídos. O inimigo ele não deixa barato, não deixa. Eu tenho visto nos cultos a manifestação de Deus. Ontem mesmo no culto, o profeta falou assim, eu vou orar, irmã, pelo seu casamento, que tinha uma irmã com uma foto dela com o marido. E o profeta queria colocar a mão, e o demônio que estava manifestado numa pessoa lá, ele gritava, não, não, não. Porque o profeta ia liberar uma palavra para aquele casal ser reconciliado, ser restaurado. E o diabo falava não. Então quero dizer que o que luta contra você é espiritual. E o diabo não quer que você saiba disso, ele quer que você fique na religiosidade. Eu não sei o que acontece, mas eu estava desse jeito, eu não acreditava mais e eu pensava, isso aqui que eu tô lendo, e que é isso? Será que Deus ainda manifesta o poder dele? Ah, Jesus, obrigada, porque o Senhor me trouxe para um lugar onde eu vejo a manifestação do poder dele, porque eu já vi na minha vida. E o que o Senhor falou comigo? Que hoje eu faço missões e é para eu vir aqui falar para você. E nesse tempo, como eu disse, que eu estava orando por mim, porque eu vi tanta gente do meu lado desviando, afastando e caindo e gente, foi tanta coisa. São desafios, né? Porque o inimigo, quando ele vê que você tem um potencial, meu amigo, isso não vai ficar barato. Eu postei até um vídeo um dia desse, porque eu lembro do David Leonardo que ele disse, né? Não vai ser fácil. O inimigo percebe as coisas e aí ele começa a agir. Então foi isso que ele fez na minha vida, ele fez na minha família, porque ele percebeu uma família em potencial crescente. A gente já era jovem, a gente era naquele tempo, eu e meu esposo, estávamos ali no início começando uma igreja e o inimigo começou a agir de uma tal forma que quase nos destrói. Ele fez o que ele pôde, mas o meu Deus é maior. O meu Deus é maior, o seu Deus é maior do que tudo. E ele pode sim mudar a sua história. E eu vim aqui conversar com você nesse vídeo porque eu quero te convidar para você pregar a palavra. Se você não sabe como fazer, eu posso te ajudar, porque eu já comecei. Outra coisa, né? Nesse período que eu fiquei pregando para mim, que eu falo, eu sempre gostei de estudar. Quem me conhece sabe, sempre gostei dos livros, da escrita, ler a palavra. Inclusive, eu acho que eu sofri mais porque eu não lia a palavra. Além de eu não ler, eu não obedecia. E isso também é um problema, porque nós cristãos, a gente não pode só esperar a palavra do culto, a gente precisa todo dia ler e outra, tá? E praticar, porque senão não vai valer de nada. A gente precisa ler e praticar, todo dia ler e praticar, e meditar e buscar de glória em glória, sabe? Todo dia. Eu brinco, né? Eu falo sempre pro meu esposo que todo dia a gente precisa se perdoar. Por quê? Porque todo dia a gente erra, todo dia, todo dia. E eu quero falar para você que às vezes o, os adeptos lá do mal, eles não param. Toda sexta-feira é macumbaria, sabe? Como que chama? É o negócio lá que eles fazem, que eu nem sei como chama, graças a Deus. E nós, a gente quer dar um tempo, sabe? Não pode dar um tempo, porque Jesus está voltando. E nós somos os que vão preparar o caminho do Senhor para que a vinda de Jesus aconteça logo. Nós precisamos pregar a palavra. Eu sei que você tem uma palavra, porque você tem testemunhos, assim como eu. E eu não posso mais me envergonhar disso. Esse tempo todinho que eu falei, né, já vai fazer 8 anos que eu descobri essas ferramentas digitais, como fazer
como criar alguns produtos, alguns cursos. Eu aprendi tanta coisa. Mas o Senhor tem me chamado para pregar a palavra dele. E foi isso que eu vim fazer. E eu acredito que eu nasci exatamente quando eu tinha que nascer. Essa é a minha geração. E eu preciso cumprir o meu chamado, que é falar do amor de Deus, que é contar meus testemunhos, aquilo que eu já vivi, já venci. Eu, como eu falei, né, a gente fez 25 anos de casados. E isso não é brincadeira. Foram coisas muito sérias. Mas nós vencemos, estamos em pé. E que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, porque eu entreguei para o Senhor e confio plenamente que Ele vai fazer um milagre extraordinário. E eu quero que você também creia e que você se levante como um pregador, como um mensageiro. A palavra do Senhor diz assim: ó, quão formosos, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam as boas novas de paz. Eu estava até lendo sobre isso, né? Sobre o evangelho da paz. Porque tem gente que prega um evangelho de medo, de que tem o inferno, que tem o céu. Gente, a gente precisa trazer uma palavra de paz, de esperança para as pessoas. As pessoas, elas já vivem no medo. Se você ligar o jornal, não tem. Eu acho que se tiver uma notícia boa, é por causa que tá falando de algum esporte, alguma coisa assim. Mas o resto é só matança e sei lá, só coisa ruim. Ele já tem o jornal das más notícias. Você vai trazer boa notícia, as boas novas. O Espírito do Senhor nos ungiu para apregoar as boas novas do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Jesus está de braços abertos. E eu quero te convidar, com certeza você também tem um sonho. Isso que o Senhor falou comigo, que o meu sonho ele está realizado e eu vou continuar fazendo. O Senhor me chamou e é Ele que reina em mim. Inclusive eu estou começando, né, um movimento do Senhor reinando em mim. Que o Senhor venha reinar na sua vida. O Senhor tem mudado a minha sorte, mudado a minha história. E eu creio que Ele vai fazer isso na sua vida também. Eu quero te convidar. Eu não sei se você tá novo por aqui ou se você já assistiu os outros vídeos do meu canal, mas eu quero te convidar e para se inscrever no meu canal, para você compartilhar, para você deixar um comentário aqui, para você ir lá na minha descrição, na descrição do vídeo, que você vai conhecer. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade, uma mensagem no WhatsApp que está na descrição do vídeo, tá bom? E eu creio que você vai estar entrando, participando, tá? E a gente vai estar fazendo vários desafios, porque assim, se a gente não implementar os hábitos de Jesus na nossa vida, a gente não vai conseguir ter uma vida verdadeira e praticar o cristianismo na íntegra. Amém? E é isso que eu quero te convidar para você conhecer mais do nosso trabalho. Eu tenho alguns e-books lá que eu escrevi. E na nossa comunidade a gente vai falar dos hábitos de Jesus, inclusive esse hábito que Jesus tinha e que era pregar a palavra. Só que no tempo de Jesus não tinha o Instagram, não tinha o Facebook, não tinha o YouTube. E agora nós temos. E eu quero falar, você tem aí na palma da sua mão. Você só vai trocar de cadeira. É isso que eu falo. Sabe o que você vai fazer? Porque o celular você já usa. Eu tenho plena certeza que você usa o celular todo dia. Só que você vai trocar de cadeira. Você vai levantar da cadeira de consumidor e você vai sentar na cadeira de produtor. E aí você vai virar um produtor, uma produtora. É isso mesmo. Você pode pensar, irmã, mas eu não sei falar. Eu não sei falar assim como você. Eu não sei falar. Você vai aprender, porque eu também aprendi. Qualquer um pode aprender. Não importa a sua idade, não importa a sua cidade, não importa a sua conta bancária. Você simplesmente vai fazer o ID do Senhor, a grande comissão. Você vai pregar a palavra de Deus. Amém? E se você é um líder, se você é um pastor, mais ainda que você deveria pregar a palavra de Deus e não esperar para pregar simplesmente só no domingo. Não, em nome de Jesus.
Muda essa mentalidade, as pessoas estão precisando já. Sabe, eu ouvi algo um dia desse que eu fiquei chocada aqui. Muitas vezes nós olhamos para o celular como um pirulito, achando que o celular é para postar aquelas coisinhas. Não, você tem que mostrar o seu estilo de vida e mostrar Jesus. Pregue a palavra, coloque um versículo, abre a boca em nome de Jesus, cristão. Deus está esperando. Jesus está aí às portas, a gente precisa pregar a palavra. Amém? Que esse vídeo tenha falado com você. Eu fiz assim com toda a minha verdade. Com toda a minha verdade, a minha sinceridade. Que realmente eu precisei entender que o Senhor estava me chamando para fazer missões mesmo. Só que hoje é diferente as missões, sabe? E eu creio que isso aqui pode ser espalhado. Você sabia que você está na geração, a geração a única, eu posso dizer, que você pode fazer um vídeo e em 24 horas ou até menos tempo, 1 milhão de pessoas vai te assistir. Imagina, fala com sabedoria. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela abre a boca com bondade e sabedoria. E Deus tem falado isso comigo. Eu saí de mesas de fofocas, eu saí de mesas erradas. E eu precisava abrir minha boca, eu precisava, e eu tô aqui, abrindo a boca, eu preciso abrir minha boca com sabedoria. Eu não sou perfeita, eu falho, eu sempre peço perdão pro meu esposo, porque eu só convivo mais com ele hoje e com os irmãos da igreja de vez em quando, em algumas reuniões. Mas porque a gente precisa mudar, a gente acostumou tanto achando que é normal você citar o nome de uma terceira pessoa que ela nem tá ali para se defender. Não é normal, não é normal, não é normal. Abra sua boca com sabedoria, em nome de Jesus. Apregoe a palavra. As pessoas estão carentes, estão precisando de pessoas verdadeiras. Elas não querem se relacionar com robôs, com IAs. Elas querem se relacionar com pessoas verdadeiras, pessoas reais. Começa a cumprir a missão. Você não precisa de mais nada, você já tem o que é necessário. A única coisa que você precisa, talvez, seja do conhecimento que você ainda não tem. O conhecimento de mexer aqui nas redes sociais, sabe? Mas é o seu celular, você e o conhecimento necessário. Simples assim. É a coragem de vir fazer o que muitas vezes ninguém quer fazer. Você já viu que os maus se levantaram? Você pode dizer, nossa, na internet só tem coisa ruim. É porque você está calado. Por isso que só tem coisa ruim. Se você se acha bom, começa a falar de Jesus. E aí vai ter coisa boa em nome de Jesus. Então, se você quer aprender como levar a mensagem no YouTube, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no TikTok, no Kawaii, não sei como fala, no X, né? Que agora é o X. Então, você precisa de um certo conhecimento. Amém? A gente precisa adquirir o conhecimento necessário para pregar a palavra do Senhor e faça a sua parte. Nós somos os trabalhadores da última hora, sim. Faça a sua parte. E é isso que eu quero pedir para você. E não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e de assistir mais os outros vídeos que estão aqui, conhecer nosso material, nosso trabalho lá na descrição do vídeo, aqui embaixo, né, na descrição do vídeo. E que Deus te abençoe, fique com Deus. Vamos apregoar a palavra do Senhor. O Senhor merece ser espalhado, ó. Vamos espalhar as boas novas de salvação, em nome de Jesus. Essa é uma convocação do reino, é o Senhor reinando em nós. Amém? Em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tome posse, comece a buscar o reino e fazer por onde, em nome de Jesus. E não esteja mais parado, demorando, sabe? Dias, anos, meses. Não, comece a fazer agora.
em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É o que eu peço do Senhor. A graça e a paz do Senhor sobre sua casa, sua família, sobre os seus negócios. Que o Senhor te abençoe e te dê uma nova mentalidade em nome de Jesus. Amém.